O Portal 40 Graus conversa com o advogado Delmiro Gomes, que é um dos patronos da ação que resultou na cassação, né, do mandato do vereador Josmar Oliveira e anulação dos votos, né, da chapa do MDB. Ação essa, recurso esse que foi julgado esta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que de forma unânime decidiu pela anulação dos votos e cassação de mandato. Delmiro, como é que você recebeu esse resultado do Tribunal Regional Eleitoral? Bem, Vicente, primeiramente nós recebemos com muita tranquilidade, com muita sobriedade, porque essa sempre foi a tese que nós advogamos desde o instante em que nós assumimos o compromisso de propor a AIS. Então nós esperávamos desde sempre esse resultado. Delmiro, desde o início, você, né, sempre teve muito convicto com relação ao que estava sendo acusado, né, contra a chapa do MDB. Pelo que foi decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral, a acusação fica satisfeita diante do que estava sendo proposto? Sim, nós ficamos satisfeitos. O acórdão, a decisão colegiada ontem proferida, ela revela a verdade real e a verdade processual que sempre estiveram patentes nesse caso. Esperávamos justamente isso em primeira instância, mas como o juízo da 28ª Zona assim não entendeu e nós respeitamos a decisão, nós interpusemos um recurso eleitoral, e ele foi julgado de acordo com o argumento suscitado no nosso recurso, na nossa apelação. Os argumentos utilizados pela acusação sempre foram que não havia brecha para que houvesse outro entendimento, senão que houve fraude, né, nas eleições passadas aqui em nossa cidade. Esse conjunto probatório, né, que foi juntado nos autos, Delmiro, você acredita que foi o suficiente justamente para comprovar e levar o TRE a crer que realmente houve essa fraude, essa da cota de gênero? Só para que você tenha ideia, Vicente, também todos os que nos assistem, prestigiam esse privilegiado portal, não foi uma fraude, foram diversas fraudes. E isso ficou caracterizado, isso foi enfatizado pelos componentes da colegialidade, pelos membros do TRE. Nós tivemos diversas situações que foram mencionadas, eu vou citar apenas algumas. Primeiro, a desistência sistemática de candidatas, como se o MDB possuísse uma reserva estratégica de possíveis substitutas, a não substituição de candidaturas dentro do prazo, ao entendimento do TSE que, se houver prazo, deve haver essa substituição e o MDB não fez de maneira tempestiva. A existência de candidaturas nitidamente fictícias, candidaturas que tinham vínculo familiar, vínculo empregatício, vínculo ideológico com o candidato eleito. Tudo isso e mais outra série de questões foram analisadas na manhã de ontem, e o TRE, como você mesmo disse, de maneira unânime entendeu que essas fraudes, elas sobejavam a necessidade de que houvesse a reforma da decisão de primeiro grau e assim caracterizar a invalidação de todos os votos sufragados na legenda. É um direito que assiste ao vereador cassado a recorrer dessa decisão. O que tem a dizer justamente a acusação diante de alguma recorrição que possa acontecer, né? E no Tribunal Superior Eleitoral, qual tem sido o entendimento com essas questões, né, de candidaturas laranjas e fictícias? Olha, como professor de processo civil que sou e um entusiasta do duplo grau de jurisdição, é fato que existe recurso para esse tipo de acórdão. O acórdão proferido ontem pelo TRE, ele é uma decisão passível de recurso. Esse recurso, a princípio, eu imagino, eu suponho que haverá a oposição de embargos para clarear eventuais omissões, contradições ou obscuridades do acórdão. Não tenho certeza se assim irão fazer os investigados, os envolvidos. E a posteriori,
o recurso a ser manejado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, é preciso dizer que esse caso, isto é, a situação que envolve a cota de gênero, ela já é uma questão sumulada no TSE, e ela é sumulada em harmonia com o que nós defendíamos, não com o que defendem os recorridos, os então investigados. Então, com muita modéstia, eu imagino que esses argumentos que foram sustentados de que teria ocorrido uma suposta sabotagem interna dentro do partido, eu suponho, repito, com muita humildade, que não são balizas para levar esse recurso a uma examinação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Imagino que a decisão vergastada pelo TRE, ela será corroborada em todos os seus termos. Quando uma corte de forma unânime, Delmiro, decide, né, por um entendimento, isso gera justamente um impedimento ou alguma dificuldade maior de recursos serem apresentados em outra instância? De maneira processual não, mas de maneira meritória sim, porque o mérito ele foi entendido de maneira coesa por todos os membros. Então há um entendimento sólido sobre o cerne da questão. Isso faz com que seja mais trabalhosa, mais dificultosa a missão de quem tenta reverter esse entendimento. O recurso ele pode ser interposto uma vez que há a previsão na lei para isso. A dificuldade, penso eu, nesse caso, será a de desfazer esse entendimento que ficou de maneira uniforme e compreendido por todos os componentes do TRE, numa situação que, eu repito, é uma situação que já está uniformizada no TSE, que é o entendimento para proteger essas candidaturas na cota de gênero, naquilo que está preconizado no artigo 10, parágrafo 3º da lei que rege as eleições no Brasil. Essa decisão, Delmiro, incorre na lei da ficha limpa por questão de inegibilidade. Isso. Uma das questões que foram levantadas durante o julgamento era se haveria ou não a incidência da inelegibilidade para os investigados. E nesse ponto, o TRE divergiu. O relator entendeu que não deveriam ser inelegíveis, ficar inelegíveis os investigados. Foi aberto o voto de divergência por um dos componentes, por um dos juízes. Uma das componentes entendeu, inclusive, que esse reflexo deveria ser ainda maior. Entretanto, foi entendido que apenas 2 candidatas mais o eleito deveriam ficar inelegíveis dentro daquilo que está predisposto na lei da ficha limpa, aquela que você mesmo mencionou na sua pergunta. Você diria que o que aconteceu em Patos nas eleições de 2024 é algo muito grave, que maculou as eleições, manchou o pleito e que serve de exemplo esse resultado para que no futuro os outros candidatos não façam o mesmo? É gravíssimo, o fato é gravíssimo. Infelizmente o fato é recorrente, não só em Patos, mas penso que Brasil afora, infelizmente, ainda há um tratamento absolutamente de desprestígio às candidaturas femininas, e o que aconteceu aqui em Patos é simbólico, porque nós estamos falando da terceira cidade da Paraíba, nós estamos falando de uma agremiação que é uma agremiação partidária de relativa importância no cenário nacional e que se prestou a um grande desserviço ao direito eleitoral, uma vez que produziu de forma escancarada um sistema voltado a beneficiar a candidatura de homens, ou talvez de um homem, em detrimento daquilo que está bem disseminado na lei, na jurisprudência, na doutrina sobre o direito eleitoral. Eu acrescento, Vicente, dizendo que essa decisão ela vai robustecer, ela deve, na verdade, robustecer o sentimento dos partidos para que fortaleçam as suas bases, porque não existe disputa com o próprio CPF na proporcional. O mandato é do partido, isso ficou muito bem deflagrado na decisão de ontem. O partido que não tem as suas bases sólidas, o partido que não cuida em cumprir a rigor aquilo que é exigido pela lei,
pode sofrer as sanções decorrentes da própria lei. A justiça foi feita. A justiça foi feita, a democracia limpa, a democracia honesta, de quem quer vencer pelo voto sem usar de subterfúgios ilícitos, venceu com o provimento desse recurso.